Investigadores da Polícia Federal dizem já ter elementos para apontar o envolvimento, então, direto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no plano de golpe encontrado no celular de Mauro Cid, que era seu ex-ajudante de ordens e que está preso há cerca de 3 meses. A matéria divulgada pela revista Veja hoje à tarde ainda fala para o Bolsonaro ir se preparando porque a Polícia Federal vai concluir alguns inquéritos que estão em curso no Superior Tribunal Federal e que tudo indica ele será indiciado. Kim, Rafael, uma notícia péssima para o ex-presidente Bolsonaro. Mas sabe qual que é o grande problema aqui? No direito a gente aprende o seguinte, que existem 4 fases, né, que para você cometer um crime. A cogitação, a preparação, a execução e aí por fim a consumação. Só inicia, né, o crime então, propriamente dito, a partir ali da execução. Aí esse é o grande problema. Né? Se falou tanto e questionou, por exemplo, situações envolvendo o presidente Lula, Odebrecht, um monte de situações em que foram anuladas por vícios no processo e que não tinha realmente algumas provas suficientes ali por conta das delações, enfim. Ok. Agora, imagina eu aqui, nesse momento, fosse amigo do Bolsonaro, do nada, fosse amigo, e ele me mandasse aqui um documento e eu produzisse um documento aqui com um plano de golpe. Isso não é crime. Isso nem configuraria, nem passaria pela cabeça, mesmo que fosse uma cogitação, uma preparação para um golpe de Estado. Mas isso não ocorreu, entende? Não se usou, né, o início de uma execução para que houvesse um crime, para dar um golpe, alguma coisa assim. É completamente ridícula as acusações contra o Bolsonaro, né, nessa questão maior. Para ter uma ideia, é tão ridículo, Thiago e caros ouvintes, é que o cara foi inelegível por conta de uma reunião que os próprios ministros da STF fizeram a mesma coisa. Então, assim, são situações de pura perseguição. E isso está muito claro. E qualquer motivo, então, vai ser um argumento que será usado contra o Cada Bolsonaro. vez mais, ainda mais quando se tem um governo hoje que é extremamente vingativo. Ao contrário daquilo que prometeu na campanha, que era pacificação, amor e etc. Mas hoje é muito mais vingativo, que se usa o aparato. Flávio Dino é ministro da Justiça. Flávio Dino é um líder que pode movimentar e interferir na Polícia Federal e fazer bem o que ele quiser. Mas ninguém fala isso. Ninguém fala da interferência, ninguém fala da prerrogativa do presidente Lula em ter nomeado um diretor da Polícia Federal. Ninguém fala isso. Mas quando era o Bolsonaro, que, ao meu ver, foi contra o sistema e aí tá pagando por isso, né? Agora é mais um perseguido. Assim como o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, que acabou de falar aqui, o Bolsonaro também é o mais um. Mais um não, ele é o cara que o sistema quer derrubar e estraçalhar no que for necessário. Só fazendo uma pequena correção minha, o STF é o Supremo Tribunal Federal e não superior, como eu mesmo disse. Regiane, já passando a palavra para você, hoje ainda saiu a notícia que Mauro Cid, ele tentou vender um relógio Rolex dado a Bolsonaro em uma viagem oficial. E isso revelam os e-mails, toda aquela questão das joias também, mais um motivo para ser julgado contra o ex-presidente. Pois é, a minha opinião aqui vai no caminho da do Kim. Não há o que se faça será feito para que ele seja condenado, tanto ele como os outros que estão ao redor. A questão do relógio me chamou a atenção mais uma vez quando eu fui ler, que até põe o valor, que ia vender por 300 mil, e era um presente dado numa viagem oficial, né? Eu acho que foi no árabe, não sei, com quem que, né? Exatamente. Poxa, né? Se eles ganharam de presente, depois que você ganha seu presente, você pode fazer dele o que você quiser. Mas não é esse ponto. O ponto é você achar qualquer coisa que você possa jogar, que você possa manipular, para que você possa acusar. Daniel Matos, vai lá. Mais uma vez, né, Thiago, a gente vem discutindo aqui essa perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, que são conversas que encontraram no celular do Mauro Cid, fala inclusive em estado de sítio,
o Kim aqui, que é quase um advogado aí, vai falar que é um absurdo, né? E o presidente vem pagando caro por isso. Essa perseguição, com certeza, com o Lula lá no poder, vão fazer de tudo para, quanto mais para baixo o ex-presidente ficar, mais fácil para eles ali seguirem no poder. Acredito que essa é uma maneira muito ruim. A gente vem falando que o Brasil continua muito dividido, de um lado os esquerdistas, do outro lado quem não é esquerdista, quando na verdade não é esse o caminho, né? Então a gente espera que essas coisas se resolvam, quem tem que pagar que pague, quem não tem que pagar fique livre para disputar as eleições, e as coisas assim, é como quem falou lá atrás, depois das coisas acontecerem, volta para trás, o cara ganha a eleição, tira do mandato, fica essa indefinição, essa dúvida jurídica, e aí é sempre o STF. O STF é sempre ele mais importante do que o poder executivo e o legislativo. Celestino, a tendência é seguir esse mesmo raciocínio de fala dos nossos amigos aqui da bancada, que a tendência, então, dessa perseguição contra o Bolsonaro é aumentar cada vez mais? A Polícia Federal está sob novo comando, né, Tiago? Quando o ministro da Justiça, o então Sérgio Moro, saiu do governo Bolsonaro, saiu atirando, né, falando que o Bolsonaro tinha aparelhado a Polícia Federal, a gente está vendo justamente isso agora no governo Lula com o ministro Dino. Né? A Polícia Federal que vai atrás de carteirinha de vacina, de vacinação, a Polícia Federal que está liberando, por ordem do STF, narcotraficantes, né, devolvendo droga. Um absurdo o que está acontecendo nesses 8 meses, né, de governo do PT. Então, é uma perseguição, é um ódio, né, e eles vão criando uma narrativa juntamente com um consórcio, né, liderado pela Rede Globo, para obter informação. E tem muita gente caindo nessa conversa, né, achando que o presidente Bolsonaro pegou joias, que o presidente Bolsonaro cometeu crime, que ele é um golpista, né, que ele é tudo isso que falam quase todos os dias e falaram durante os 4 anos do seu governo. Então está bem encaminhado, né, deixaram ele inelegível e agora vão tentar prendê-lo para mostrar autoridade, para mostrar virtude, para mostrar engajamento, mas a gente vê o presidente Bolsonaro quando vai na praia, lá no Rio de Janeiro, na terra do Carioca, quando ele vai numa padaria, o pessoal querendo tirar foto com ele, querendo abraçar, e a gente não vê esse mesmo engajamento com o atual presidente, com os ministros do STF que querem caçá-lo, com o próprio ministro da Justiça e com a Polícia Federal, que daqui uns dias vai chegar como o Exército está, né, com a sua popularidade bem baixa. Né? Um dia a população já admirou, né, as Forças Armadas, a Polícia Federal, e agora a gente está vendo o que estão trazendo, né, a baila, o que vai virar as Forças Armadas e a Polícia Federal.